Segunda Crônicas, capítulo de número 20, versículo 1. E depois disso, os exércitos dos Moabitas e dos Amonitas e alguns Meunitas declararam guerra a Josafá. Mensageiros informaram a Josafá: um exército enorme de Edom vem de além do Mar Morto contra o rei. Já está em Hazazon Tamar, isto é, em En-Gedi. Versículo 3 diz assim: Josafá ficou amedrontado com essa notícia e pediu orientação ao Senhor. Ordenou um jejum em todo o Judá, e habitantes de todas as cidades de Judá vieram a Jerusalém para buscar a ajuda do Senhor. Josafá se pôs em pé diante da comunidade de Judá e de Jerusalém, em frente ao pátio novo no templo do Senhor, e orou: ó Senhor, o Deus de nossos antepassados, somente Tu és o Deus que estás nos céus. Tu governas todos os reinos da terra, e és forte e poderoso, e ninguém pode resistir a Ti. Versículo 14. O Espírito do Senhor veio sobre um homem, ali no meio, seu nome era Jaziel, filho de Zacarias. Versículo 15. Ele disse: escutem-me todos vocês, povo de Judá e de Jerusalém. Escute, rei Josafá, assim diz o Senhor: não tenham medo, não fiquem desanimados por causa desse exército imenso, pois a batalha não é sua, mas de Deus. Amanhã marchem contra eles. Vocês os encontrarão vindo pela subida de Ziz, no fim do vale que abre para o deserto de Jeruel. Quando os encontrarem, porém não terão de lutar. Tomem suas posições, depois fiquem parados e vejam o livramento do Senhor. Ele está com vocês. Povo de Judá e de Jerusalém, não tenham medo nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, pois o Senhor está com vocês. Amém? Podeis assentar? Senhor Deus e Pai, a Tua palavra é viva. A Tua palavra não volta vazia, jamais. Nós abrimos o nosso coração para receber a Tua palavra. Fala conosco, Senhor, conforme Tu queres, e Te louvaremos. Amém e amém. Queridos, servos e servas do Deus Altíssimo,
A primeira vez que eu li este texto bíblico, o meu coração ferveu. A chama do Espírito Santo de Deus queimou. Porque a ler estes versículos bíblicos que eu fiz questão de frisar, de mencionar a igreja viva nesta noite, nos faz entender, compreender, ter respostas para muitas coisas que nós estamos vivendo. Para alguns já viveram, para outros ainda vão viver. Baseado no texto que nós acabamos de ler, eu quero trazer um tema da mensagem desta noite aos nossos corações, ao seguinte tema: quando a luta é maior do que você. Quando a luta é maior do que você. Sabemos que nós, em ótica humana, fazemos questão de destacar em palavras, ou decifrar, interpretar em palavras, o tamanho da luta que nós estamos enfrentando. Até mesmo uma vez eu enfrentando uma luta muito grande e conversando com um amigo, ele disse para mim: quer trocar as lutas? Você fica com a minha luta e eu com a sua. E eu olhando para ele, ao perceber que a luta dele era maior do que a minha, eu disse: não, você fica com a sua mesmo e eu fico com a minha. É de notório que ao olhar para a vida de alguém, nós vamos parar para pensar e resumir em dizer: fulano de tal, beltrano, irmão tal, está enfrentando uma grande luta. Existem lutas que nós testificamos a dizer: é uma luta pequena. É por isso que nós compreendemos que o Senhor disse que não vai nos provar de uma maneira em que nós não possamos suportar. Ele não vai colocar uma responsabilidade sobre nós se nós não estivermos aptos para aquilo. É tudo sobre medidas. Tudo sobre medidas. Existem lutas que nós conseguimos resolver do dia para a noite. Às vezes estamos passando por uma luta financeira e um simples telefonema resolve. Um amigo, um colega, um parente, você liga e diz: eu estou com um problema aqui, eu preciso resolver. Tem como você me emprestar um valor X? Eu lhe pago até o mês que vem. A pessoa diz: é claro, você é um grande amigo, você é uma grande amiga. Imediatamente faz o Pix para você. Problema solucionado. Às vezes você está indo dirigindo o seu carro numa avenida e de repente o pneu furou, o step também está furado. Você pede ajuda para um amigo, ele pega o seu pneu e leva para a borracharia para emendar, para fazer o reparo. Problema resolvido. Mas tem problemas, tem lutas, tem desafios em nossa vida que são além das nossas possibilidades. São situações que ninguém, na ótica humana, pode nos ajudar. Tem coisas que é só entre você e Deus. E Deus. E Deus permite essas coisas acontecer para nos mostrar verdadeiramente quem Ele é. Porque tem gente que pensa que o Deus da Bíblia é um brinquedinho, é um fantoche, é um ursinho de pelúcia, e não é. Tem gente que menospreza a grandeza de Deus. Porque é quando nós nos encontramos em uma situação sem saída, é que nós teremos duas escolhas. Primeira, desistir de tudo.
de lutar, de avançar, de perseverar. Segundo, permanecer e conhecer verdadeiramente quem o Deus da Bíblia é em nossas vidas. Ele é Deus. Eu estou trazendo uma palavra para pessoas que estão vivendo isso. Está numa situação que está num beco sem saída. Já tentou resolver do seu jeito. Já tentou resolver da sua forma. Mas até agora, solução não aconteceu. É aí que Deus entra em ação. Problemas que estão do nosso alcance. Lutas que podemos resolver ao nosso alcance. Deus não vai entrar para fazer o que eu e você podemos fazer. O que eu tenho que fazer é eu que tenho que fazer. O que eu tenho que fazer, eu não tenho que pedir a Deus para fazer. É eu que tenho que fazer. É nós que temos que fazer. Agora, aquilo que não podemos fazer, Deus entra e faz acontecer. Ô bispo, o que tem a ver com o texto que nós lemos agora? Tudo. A Bíblia está falando acerca de Josafá. A Bíblia está trazendo de notório acerca de Josafá. E quem era Josafá? Segundo a Bíblia, Josafá foi o quarto rei sobre Judá. Segundo a Bíblia, Josafá começou a reinar com 35 anos de idade. E ele reinou durante 25 anos. Josafá partiu desta vida terrena com seus 60 anos de idade. Segundo a Bíblia, Josafá era um homem que temia ao Senhor. Josafá foi um homem que, há tempos anteriores, cometeu falhas, erros, ao fazer uma aliança com Acabe, mas depois percebeu que não valeria a pena, e decidiu seguir as instruções e os ensinamentos de seu pai, o rei Asa. Segundo a Bíblia, a mãe de Josafá se chamava Azuba. E Josafá, nos tempos em que nós estamos lendo o texto bíblico, estava reinando sobre Judá. E a Bíblia diz no capítulo de número 20, no versículo de número 1, que depois disso os exércitos, por quê? Os exércitos, porque segundo a Bíblia, 3 exércitos decidiram se levantar contra Judá e Jerusalém. Reuniram-se esses 3 exércitos, que a Bíblia os destaca como os moabitas, os amonitas e os meunitas. Eles declararam guerra contra Josafá, contra o povo de Judá e contra o povo de Jerusalém. Segundo a Bíblia, estes 3 exércitos somavam uma contagem de soldados bem preparados, de maneira que muitos não conseguiam contá-los. Homens preparados para a guerra. Um exército de prontidão já causava pavor na época. Imagine agora 3 exércitos declarando guerra contra Josafá. E a Bíblia diz que naquele dia, mensageiros informaram a Josafá, alertando Josafá a dizer, no versículo 2, um exército enorme de Edom vem da além do Mar Morto contra o rei. E quando ele destaca a dizer, já está em Azazon Tamar, isto é, em Gedim, eles estavam muito próximos aonde Josafá estava.
Em outras palavras, não dava tempo para fugir, não tinha como escapar, não tinha como se esconder. Josafá agora se encontra na ótica humana em um beco sem saída. Não tinha como escapar daquela situação. E a Bíblia diz no versículo 3 que Josafá ficou amedrontado com esta notícia e ele pediu orientação ao Senhor. A quem Josafá pediu orientação? Ao Senhor. Pediu, não deu certo. Pediu para quem verdadeiramente ele poderia pedir. Pediu orientação ao Senhor. E ele ordenou um jejum em Judá, em todo Judá. E todos os habitantes de todas as cidades de Judá vieram a Jerusalém para buscar a ajuda de Deus. Irmão, esta situação aqui não era o tipo de situação que um telefonema, se fosse hoje, resolveria. Esta situação aqui não era o tipo de situação nem que Josafá entrasse em contato com alguém, um amigo, que tivesse outro exército para ajudá-lo. Não tinha como. Não tinha como. Só restava pedir ajuda ao Senhor. Aleluia, aleluia. E a Bíblia diz que Josafá se pôs em pé diante da comunidade de Judá e de Jerusalém, de frente ao pátio do novo templo do Senhor, e ele orou ao Senhor. E estas foram as palavras da oração de Josafá. Ele disse: ó Senhor, o Deus dos nossos antepassados, somente Tu és o Deus que estás no céu. Tu governas todos os reinos da terra. Irmãos, a oração de Josafá foi com muita cautela e sabedoria. Ele estava dizendo o mesmo: Senhor, 3 exércitos estão vindo. Nós, diante desses 3 exércitos, não temos chance alguma, vamos ser executados, eliminados. Mas o Senhor governa sobre todos os reinos da terra. Em outras palavras, quem manda nestes 3 exércitos que estão vindo contra nós, não é o rei deles, não é o comandante deles, mas quem governa é o Senhor. Aleluia! És forte, poderoso, e ninguém pode resistir a ti. Quando Josafá disse essas palavras, ele estava destacando, confirmando o que o sábio Salomão disse em Provérbios 21:31. E o que o sábio Salomão disse em Provérbios 21:31? O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor é que vem a vitória. Eu acho que você não entendeu. Josafá estava dizendo: eles podem ter armas, eles podem ter espadas, eles podem ter lanças, eles podem ter cavalos, eles podem ser numerosos, mas eles não entendem e vão ter que entender que o Senhor é quem dá a vitória. É o Senhor quem dá a vitória. Aleluia. Quantidade de exércitos não significa nada diante de Deus, queridos. Pode ser 100 contra 1, pode ser 1 milhão contra 1. Quem destaca a vitória final é o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu já quero antecipar para você que o que tu estás passando, como não está no seu controle, fique tranquilo, fique tranquila, porque é o Senhor quem te dará a vitória. Aleluia. Aí a Bíblia diz que eles estão reunidos no pátio, à porta do novo templo. E eles estão reunidos todos, segundo a Bíblia, as mulheres, as crianças,
Todos estavam ali, vieram de Jerusalém, de Judá, das cidades, todos reunidos, adorando, louvando a Deus, pedindo ajuda do Senhor. Aí de repente, eu não sei como foi na época, porque se fosse nos dias de hoje, seria alguém que estava lá dentro da multidão, ou sentado ou em pé, e este alguém se levantaria, se estivesse sentado, se levantaria, missionária Terezinha, ou já estendia a mão, ou então vinha, assim diz o Senhor. Alguém se levanta dentre o povo, porque o Espírito do Senhor veio sobre um homem ali no meio. A Bíblia está dizendo, ali no meio. Em outras palavras, este homem não veio de outro lugar. Ele não se deslocou e simplesmente se infiltrou no meio deles, não. Ele estava ali no meio deles e o Espírito do Senhor veio sobre ele. E o nome deste homem era Jaziel. Quem era Jaziel? Filho de Zacarias. Ele se levanta, tomado pelo Espírito do Senhor. Aí ele disse assim, irmão, isso aqui é muito lindo. Pega o que Deus tem para a tua vida nesta noite. No versículo 15 ele disse assim: escutem-me, todos vocês. A palavra ali que o Senhor estava dizendo, o Senhor estava designando a todos os que estavam ali presentes, todos. O Senhor queria que agora todos parassem para ouvir, para escutar o que Deus queria lhes dizer. Escutem-me todos vocês. Aí ele vai lançando as qualificações. Povo de Judá. Eu imagino que quando ele fala assim, povo de Judá, alguém pensa assim, eu moro em Jerusalém, então não é para mim, é com o povo de Judá. Mas ele prossegue e diz assim, e de Jerusalém, escute, aí ele se vira, rei Josafá, ou seja, a palavra para o povo de Judá, a palavra era para o povo de Jerusalém, e a palavra era direcionada ao rei Josafá. Assim diz o Senhor. Primeiro, não tenham medo. Quem está me ouvindo, diga amém. Irmãos, olhe para cá, eu vou lhe explicar de uma forma bem ampla, bem simples para você entender e bem objetiva, no linguajar dos dias da atualidade. Era o mesmo que você estivesse dentro da sua casa, cercado por bandidos, armados até os dentes, e manda alguém dizer para você, daqui a pouco a gente invade a casa dele, diga lá para ele, nós vamos invadir a casa dela, e vamos matar todo mundo que está dentro da casa. Era mais ou menos uma situação como essa. Aí eu lhe pergunto, teria como você não ficar com medo? Meu Deus do céu, meu pai agora chama a polícia, meu Deus, eu vou morrer e agora eu estou passando mal. É desse jeito. Eles estavam em ótica espiritual cercados. O exército, os 3 exércitos, já tinha mandado a mensagem dizendo, nós vamos atacar vocês, não vai escapar ninguém. Mas o Senhor diz por intermédio do servo do Senhor, o levita Jaziel, ele diz, não tenham medo. Não tenham medo. Eu não sei o que você está enfrentando, o que você está passando, mas Deus não colocaria esta palavra no meu coração por acaso, não é coincidência. Mas o Senhor marcou para te dizer nesta noite, não tenha medo.
Não tenha medo, mas está difícil. O gigante é grande, a afronta tem sido grande, a luta é grande. Mas o Senhor manda eu te dizer: não tenhas medo. Não tenhas medo. Aí ele prossegue: não fiquem desanimados. Diga-se para o seu irmão, ele disse: não fiquem desanimados. Agora, o que chama a minha atenção é o que ele diz em seguida. Olha a palavra de incentivo. Quem está me ouvindo, diga amém. Olha a palavra de incentivo, Saraí. Ele diz assim: não fiquem desanimados por causa desse exército imenso. Parecia que não traria uma tranquilidade, porque se ele dissesse: não fiquem preocupados com este exército. Não, mas ele diz: não fiquem preocupados com este exército imenso. Irmão, ao ouvir essas palavras, se a pessoa não tivesse ali punho e confiança em Deus, falava: olha que ele está destacando que o exército é imenso, e está vindo, pois a batalha não é sua. A batalha não é sua. A batalha não pertence a você. E aqui eu paro para te explicar algo que Deus tem me ensinado em teoria e em prática. Que tem momentos que a gente fica preocupado demais com o que não devemos se preocupar. O que tu estás passando, o que tu estás enfrentando, esta luta que você se agarrou com ela e disse: essa luta é minha, é eu que tenho que lutar essa luta, eu não estou conseguindo vencer esta luta. O Senhor marcou esta noite para te dizer: te aparta desta luta, porque esta luta não é sua. Ele conclui a dizer: mas do Senhor. Esta luta não é sua, esta luta pertence ao Senhor. É Ele, é Ele. A luta é dele, querido. Ele só quer que nós façamos o que Ele está mandando a gente fazer nesta noite. Pois a batalha não é sua, mas de Deus. Versículo 16. Já estou concluindo. Amanhã marchem contra eles. Escute o que eu vou lhe dizer aqui. Ele poderia muito bem dizer assim: hoje vocês marchem. Não, mas ele disse: amanhã. Amanhã marchem contra eles. Amanhã. Tem coisas que não é na hora que a gente quer, não é do nosso jeito. Você está entendendo? Agora, o fato do Senhor entregar a sua vitória, a minha vitória, o nosso milagre amanhã e não hoje, que nós queremos hoje, não significa que o milagre não vá acontecer. Às vezes queremos hoje, mas o Senhor já olhou e disse: só ano que vem. E a gente pensa: o Senhor me esqueceu, me abandonou. E não é. É no momento dele. Amanhã marchem contra eles. Aí ele prossegue e diz: vocês os encontrarão vindo pela subida de Ziz, no fim do vale que abre para o deserto de Jeruel. Agora me explique isso aqui. A luta não é minha, a luta é do Senhor. Ele disse: não tenham medo, não fique desanimado diante deste exército imenso. Só que a Bíblia está dizendo que Jaziel diz para eles que eles iriam encontrar os exércitos quando chegassem no deserto de Jeruel. E a gente sabe muito bem que a palavra de Deus diz que tem momentos na nossa vida que o Senhor faz com que os nossos inimigos se desviem de nós,
Se formos por um caminho, por outros eles sairão. Porque Deus dando livramento. Mas como é que aqui o Senhor está dizendo? Vocês vão encontrar eles. Amanhã vocês devem marchar contra eles. E vocês o encontrarão vindo pela subida de Ziz. Imagina alguém pensando, e quando a gente se encontrar com eles, o que vai acontecer? Um já fica pensando, eu vou levar minha espada. O outro, eu tenho que treinar daqui para amanhã, para me matar pelo menos uns 100. Que a gente é covarde, a gente tem que enfrentar a batalha. Aí no versículo 17, ele continua profetizando e diz assim: quando os encontrarem, porém, não terão de lutar ou pelejar. Mas como assim? Eu vou encontrar com eles, com exércitos, e eu não vou ter que lutar? Aqui a gente entende, irmãos, que a ótica de Deus trabalhar e de agir não é a nossa ótica. Não teremos que lutar. Como é que você vai encontrar com o seu inimigo e você não vai ter que lutar? É o mesmo que você for para uma luta de MMA e quando chegar lá no momento de entrar no ringue, o camarada está lá lhe esperando, dizendo, venha, venha que eu vou arrebentar com você, venha, venha que você vai apanhar. E o seu instrutor falar assim para você, você vai entrar dentro do ringue. E tem mais, não tenha medo não, viu? Não tenha medo. Vá marchando de frente com o seu adversário. A batalha não é sua, é de Deus, é do Senhor. E você não terá que lutar. Eu vou entrar para apanhar no ringue. Porque ficar parado na ótica humana, diante de uma luta, é para apanhar. Mas ele disse, não terão de lutar. Tomem suas posições. Exército tem que estar sempre posicionado. Mas não está acontecendo guerra, não importa. Posiciona-se. Mas eu não estou vendo nada acontecer. Posicione-se. A gente entende isso aqui para os dias de hoje. Permaneça na posição que Deus lhe colocou. Não se ausente. Faça o que você deve fazer. Esteja sempre preparados. Tomem suas posições. Aí ele conclui a seguir dizer: fiquem parados. Diante do exército ficar parado? Como assim? Sem lutar? Sem pelejar? Aí ele disse, fiquem parados. E vejam o livramento do Senhor. Tem momento que a gente tem que ficar parado para ver o livramento do Senhor. Tem momentos que é tempo de falar, mas tem tempo que é de ficar calado. Tem tempo de agir, mas tem tempo que você não vai agir. Tem tempo que você tem que aparecer, mas vai ter momento que você vai ter que se recolher. Tem momentos que você vai se dispor, mas vai ter momento que você vai ter que ficar quietinho. Vai ter momento que o inimigo vai te afrontar, frente a frente, fazer com que a ira se acenda dentro de você. Aí você que vai ter que respirar 10 vezes e vai ter que abanar. Abanar para quê? Para apagar a chama da ira. Calma, calma, quieta-te. Quieta-te. Que vontade de pegar. Que vontade, deixei até as unhas crescer para me pegar pelos cabelos. Não, descontrole-se. Fique quietos. Em outras palavras, fique em paz. Como é que eu vou ficar em paz diante de uma luta como essa? Calma. Deus está falando com você por intermédio da palavra. Vejam o livramento do Senhor. Ele está com você, povo de Judá e de Jerusalém. Olha a conclusão. Não tenham medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, pois o Senhor está com vocês. Eu imagino que quando ele termina de profetizar,
de entregar a mensagem, imagina o Josafá dizendo a todos os moradores de Judá e de Jerusalém: nós vamos fazer conforme o Senhor nos ordena, e todos vamos permanecer em jejum, todos de Judá, todos de Jerusalém, nós vamos permanecer em jejum. E amanhã pela manhã, nós vamos todos nos posicionar, sem ter medo, sem desanimar, quando a gente avistar aquele imenso exército. Mas não se esqueçam, que nós estaremos lá, posicionados, mas não teremos que lutar, porque a luta, a peleja não é nossa, mas de Deus. E no momento que eu der a ordem, todos vão ficar quietos, parados, atentos, para observar e ver o livramento do Senhor. Amanhece o dia, a multidão se apresenta, os homens, os soldados. Cadê as armas, Josafá? Pois não, autoridade maior, Josafá, apresento-me, cadê minha arma? Vou com lança, vou com espada, com o que é que eu vou, Josafá? Calma aí, você vai fazer parte aqui. Todos os levitas, vem para cá para frente. Os levitas, peguem seus instrumentos de sopro, preparem-se para louvar ao Senhor. Os levitas vai na frente, e o restante dos demais vão atrás. A gente vai prosseguir de cabeça erguida. Enquanto vocês tocam os instrumentos, a gente louva ao Senhor. Eu nunca tinha entendido a profundidade disso. Como é que o Senhor faz alguém vencer uma luta, uma peleja, uma guerra, em vez de usando armas, somente louvando ao Senhor? Tem gente que está dizendo: eu não sei lutar, mas você sabe louvar? Eu não sei usar espada, mas você sabe louvar? Grave o que eu vou lhe dizer no seu coração: quando você louva, milagres acontecem. Quando você louva, os demônios têm que se recolher. Quando você louva, as obras malignas são desfeitas. Quando você louva, a fraqueza vai embora, e vem o renovo, e vem o fortalecimento, e vem a presença de Deus. Através do seu louvor, você vai vencer esta batalha. Estão prontos? Sim. Pois vamos. Dia amanheceu. Eles prosseguem. Quando se aproximam do deserto de Jeruel, lá vem aquela imensidão. Os 3 exércitos marchando. Imagina cada homem fortão com a espada na mão. E eles vêm marchando. Me acompanha, filho. E eles vêm marchando, segurando a espada, sangue nos olhos, fervendo até o tutano, dizendo: nós viemos para matar. Não vai escapar ninguém de Judá, não vai escapar ninguém de Jerusalém. Outro dizia: eu quero sangrar Josafá, eu quero arrancar a cabeça de Josafá. Outro dizia: a família de Josafá também vai cair na espada. E eles vão marchando, um exército grande, imenso. E a Bíblia diz que de repente, quando estes 3 exércitos escutam um barulho, e este barulho era de louvores a Deus. Na mentalidade deles, eles como se estivessem escutando barulhos de espada, de homens guerreiros, de um exército maior do que eles. E imediatamente eles pegam suas espadas e começam um matar o outro. Aleluia. A ponto do sangue se espalhar
sobre o deserto de Jeruel, o sangue estancando de um lado para o outro, e quando o povo que estava com Josafá sobe a campina mais alto do deserto, o morro, quando eles avistam os 3 exércitos, estão todos mortos, todos, não escapou ninguém. Os 3 exércitos se mataram uns aos outros. Eles não precisaram lutar. Era o mesmo que o Senhor estivesse dizendo assim: eu não falei para vocês que a batalha, a peleja, a luta não era de vocês, mas era minha. A única coisa que eu exigi de vocês é para vocês não ter medo, é para vocês se posicionarem, é para vocês ficarem quietos, para ver o livramento do Senhor. Você vai vencer esta batalha. Eu estou sentindo Ele aqui, irmãos. Ele está falando aqui na profundidade, na simplicidade. O inimigo já está cantando por aí, dizendo: acabei com ele, já venci a batalha, acabei com ela, acabei com a família. Ele está cantando de galo antes da hora, porque a peleja não acabou, e a peleja não é minha, não é sua, não é nossa. A peleja é do Senhor. Naquele momento, os que estavam com Josafá ficam espantados a ver. O texto não diz, mas eu fico imaginando se Jaziel estivesse ali no meio deles, dentre eles, ele dizendo: eu não avisei a vocês? O que, Jaziel? Quando o Senhor mandou dizer: ficai quietos e vede o livramento do Senhor. Tem momentos que a gente queremos tomar tal atitude, e o Senhor diz: fica quieto, porque eu quero dar livramento. Se você fizer algo que não deve ser feito, você vai sofrer as consequências. Fica quieto, não se ausente do posicionamento que eu te coloquei. A luta está grande, o deserto é imenso, mas eu sou maior. Eu sou maior. Aquieta o teu coração. Deus está falando poderosamente com alguém que está no templo, e com alguém que está sendo alcançado por esta palavra na sua casa, no seu trabalho, na rua onde você mora, sentado na porta do bar às vezes, e Deus reservou esta noite para te dizer: quando a luta é maior do que você, Deus entra para te dar a vitória. Não desista. Não desista de lutar. Não desista de lutar, aprenda isso. Tem lutas que não são vencidas com espadas. Tem lutas que não são vencidas com lança. Tem lutas que são vencidas não com palavras, com atitudes, mas tem lutas que são vencidas no secreto, ficando quieto, sossegado, em paz. O diabo está te oprimindo, está te cercando, está te afrontando, está te seguindo, está tentando te parar, está tentando te impedir de vencer. Mas nesta noite o Deus da Bíblia está dizendo bem claro que esta peleja não tereis que pelejar. Quem vai tratar com os demônios é Deus. Quem vai abater o império das trevas é Deus. Quem vai desfazer as obras diabólicas é Deus. Permaneça firmado e confiante na promessa de Deus sobre a sua vida. Se coloca de pé em nome de Jesus. Oh, às vezes é quando a gente pensa que estamos fraquinhos, é que nós estamos fortes. É quando pensamos que não tem mais jeito, é que Deus olha e diz: tem jeito sim, eu vou entrar com providência, eu vou trabalhar em seu favor, eu vou reverter esta situação, eu vou mudar a página da tua história. Você não pode permanecer fora, longe do posicionamento que Deus determinou para a sua vida.
Eu finalizo dizendo: quando a luta é maior do que você, peça ajuda do Senhor. Foi o que Josafá fez. Você está entendendo? É semelhante quando a gente era criança. É exemplo, né? O menino chegava e dizia: eu vou te bater, vou te bater. O que a gente dizia? Vai me bater? Tá bom, amanhã eu vou trazer meu pai aqui, viu? Amanhã meu pai vem para resolver a situação, viu? Tu vai me bater? Vou lhe bater. Então tá bom, me bata para você ver. Quando era no outro dia, a gente chegava lá pegado na mão do pai, e o coleguinha já olhava e já ficava com medo. E o pai já vinha: ei, tu vai bater no meu filho? É? Vai bater? Não, eu não vou bater não. Pô, não, é conversa. Vou nada, eu jamais bateria nele. É meu coleguinha, é meu amigo. Você está entendendo? Aí, meu filho, se ele falar que vai lhe bater, na frente do menino, se ele falar que vai lhe bater, você me chama que o papai vem aqui resolver, viu? É momento desse jeito. Tem situações que a gente está enfrentando, que a gente está vivendo, e às vezes a gente fica tentando fazer do nosso jeito, vencer da nossa forma, tenta tomar decisões que não são da forma correta, e Deus está dizendo nessa noite: só pedir minha ajuda. Só dizer: papai, ó aqui, papai, ó, está mexendo comigo, papai. Está tentando me parar, papai, ó. Está tentando destruir meu projeto, minha família, meu sonho, meu casamento. Ah, é? Deixa aí, papai vem e mostra para ele quem é que está no comando de todas as coisas. Levante as suas mãos para os céus agora. Vamos orar ao Senhor. Vamos clamar a Deus. Feche os teus olhos por um minuto e adore ao Senhor em oração. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, que governa sobre todos, sobre tudo, sobre todos os governos, sobre todos os reinos. Ó Deus da Bíblia, clamamos ao Senhor nesta noite, por estas vidas, pelas famílias, pelos lares, que estão enfrentando as maiores batalhas de suas vidas, que estão enfrentando as maiores lutas de suas histórias. Ó Deus e Pai, nós entregamos nesta noite as nossas preocupações, as nossas ansiedades, os nossos medos, as nossas aflições, as nossas angústias, as nossas tristezas, os nossos desânimos. Ó Deus, nós entregamos tudo isso nas tuas mãos e te pedimos: vem sobre nós nesta noite, renovando, fortalecendo, alegrando, sustentando com teu poder e com a tua presença. Nos ajuda a vencer, Senhor. Nos ajuda a conquistar, Senhor. Nos ajuda a compreender a tua vontade, o teu propósito e o teu querer. Nos ajuda, Senhor, a permanecermos firmes no posicionamento que o Senhor nos colocou. Nos ensina, nos fortalece para não termos medos diante das adversidades, diante das lutas, diante dos gigantes, ó Deus da Bíblia. Nós clamamos ao Senhor nesta noite e te pedimos: renova-nos, renova-nos, renova-nos nesta noite, renova-nos com teu poder, renova-nos com tua presença, porque nós confiamos no teu poder, na tua palavra, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Guarde esta palavra no teu coração, e uma vez guardando-a, coloque em prática, porque não podemos ser apenas ouvintes, mas sim praticantes da palavra do Senhor Jesus. Você pode dizer amém?